A paz do Senhor, tudo bem aí do outro lado da tela? Aqui quem está falando é Catarina. Sei que muitos que estão me assistindo já me conhecem, mas quem ainda não me conhece, este é o meu nome. Eu sou membro da Assembleia de Deus em Alagoas, na sede, no bairro do Farol. E sou professora da classe de 13 e 14 anos, os adolescentes vencedores. Então, que nós temos a revistinha da CPAD, Adolescentes Vencedores. Então, estamos aqui mais uma vez, né, como nós já iniciamos há 2 domingos atrás, com as nossas videoaulas. Estamos passando no nosso país por um momento difícil, um momento diferente de tudo que a gente já viveu. Estamos em quarentena, não estamos indo ao templo neste momento, mas nós não estamos deixando a palavra de Deus de lado. Muito pelo contrário, aproveitando o nosso tempo para ainda mais estarmos juntos do nosso Deus, estarmos aprendendo cada vez mais com a sua santa palavra. E aprendendo hoje aqui na nossa videoaula como poder pegar esta palavra aqui que o Senhor nos deu de presente, né? E aplicá-la nas nossas vidas, nos nossos corações. Então, esse trimestre que está começando com uma nova revista, nós vamos falar sobre a família cristã. E o tema de hoje, a lição 1, começa com uma pergunta: o que é a família? Então, nós vamos pensar um pouco aí sobre isso. E eu quero que você faça também essa reflexão. Para pensar um pouco, o que é a família para você? Na verdade, parece uma pergunta muito boba, muito simples, mas geralmente você já parou para perceber que quando nós temos palavras simples, palavras que são muito comuns no nosso cotidiano, a gente esquece de refletir um pouco sobre elas. É como se a gente colocasse no modo automático e não pensasse bem realmente sobre o que aquilo significa nas nossas vidas. Por isso, hoje eu quero começar com você fazendo esta pergunta no seu coração. O que é a família? Para você, o que é a sua família? Então, eu quero que você faça essa reflexão aí. E antes que a gente possa começar a nossa discussão, vamos fazer uma oração, conversar com o nosso Deus. Vamos lá? Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, graças te dou, Senhor, por esta oportunidade de estar aqui, Senhor, trazendo um pouco da tua palavra. Ó Deus, fala ao meu coração e fala ao coração também de cada pessoa que estiver assistindo este vídeo a respeito do tema família. Deus, eu te agradeço pelo dom da vida que tu nos destes. Eu te agradeço, Senhor, pela tua santa presença. Te agradeço pela comunhão que tu nos dás com os nossos irmãos. Fica conosco, Senhor, abençoa esta aula. Em nome de Jesus, amém. Amém. E aí, pensou um pouco sobre a sua família? Olha só, primeiro de tudo, eu queria que você lembrasse uma coisa. Você já pegou a sua Bíblia? Se você ainda não pegou, dá pausa aqui rapidinho no vídeo, pega a Bíblia e volta para a gente poder continuar a nossa aula. Afinal, é uma escola bíblica. E se você tiver por aí, se não tiver, não tem problema. Eu gostaria que você visse se por aí na sua sala, no seu quarto, em algum lugar, você tem uma foto da sua família, né? Se não tiver, não tem problema nenhum. Claro que se você estiver assistindo pelo celular, não vai dar para você buscar a foto da família no celular. Mas se você estiver assistindo por outro dispositivo, vale a pena até no celular mesmo para você ver essa foto. Eu trouxe aqui o meu álbum de casamento, que tem a foto da nossa família, né? Minha e do meu marido. Tem os meus pais, os pais dele, os nossos irmãos, aqui no dia do nosso casamento. E eu trouxe essa foto, esse conjunto de fotos, na verdade, que é uma montagem, para poder ficar aqui como cenário da nossa aula. E cada vez que eu estou olhando, eu estou pensando na nossa família, né? Na minha família, a família que eu nasci, a família que o meu marido nasceu e a família que juntos agora nós estamos construindo, né? Que nós estamos constituindo em nome do Senhor. E quando a gente pensa sobre a família, e principalmente se a gente pensa na família no contexto bíblico, aplicando a palavra de Deus sobre esse tema, não tem como a gente fugir para outro texto, a não ser iniciar com a primeira página da Bíblia, a coisa mais fácil do mundo.
Gênesis capítulo 1. Então, abre sua Bíblia aí rapidinho em Gênesis capítulo 1 e nós não vamos ler todo, até pelo nosso tempo que nós temos aqui. Nós vamos ler apenas 2 versículos nesse primeiro momento, que é o versículo 27 e o versículo 28, tá? Abriu aí sua Bíblia? Vamos lá. Diz assim, antes de eu ler, quero só contextualizar, né? O primeiro capítulo de Gênesis, Deus vai criando, vai fazendo toda a criação, desde a luz até tudo que há na terra, e por fim ele cria o ser humano, homem e mulher. Vamos lá, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Eu vou ler somente essa primeira parte do 28. Então, aqui nesse texto, já fica claro aí a criação de Deus sobre a família, né? Porque Deus, quando criou o ser humano, ele criou o homem e a mulher e deu logo uma ordem. Ele já foi bem claro ali, dando aquela ordem. Multiplicai-vos, enchei a terra, sede fecundos, né? Então, é uma ordem que Deus deu, tanto para que aquele casal, o homem e a mulher, eles agissem em prol disso, multiplicando-se, fazendo e preenchendo a terra, mas também foi uma ordem de criação sobre os corpos daquele homem e daquela mulher. Sede fecundos, né? Ali Deus estava abençoando, ele estava ao mesmo tempo dando uma ordem e ao mesmo tempo abençoando eles com a fecundação. Nós vamos ler também na próxima página, no capítulo 2, o versículo 24, né? Porque no capítulo 2, a palavra de Deus vai mostrando detalhadamente como é que Deus criou a mulher. Porque primeiro Deus criou o homem e depois ele criou a mulher. E aí, no momento que Deus cria a mulher e coloca ela ali para que Adão pudesse encontrá-la, né? Quando ele desperta daquele sono profundo. E aí, quando Adão acorda, eu vou ler o 23 e o 24. Adão diz assim: e disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. O 24 que é o que a gente mais quer se apegar. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Né? Então, aqui realmente começa a primeira família. Quando Adão olha para Eva e diz assim: a partir de agora, o homem sempre vai deixar a sua família inicial, onde nasceu, para poder se unir à sua mulher. E eles vão ser como se fosse uma pessoa só, né? Unidos em uma só carne. E aí sim eles vão ser fecundos e se multiplicar, ter filhos, e já vai ser uma nova família. Esses novos filhos, quando crescerem, se tornarem adultos, também vão deixar os seus pais para se casarem, constituírem uma nova família e assim por diante, de geração a geração, até chegar nos dias de hoje que estamos vivendo e que ainda assim é a humanidade. Então, esta regra que Deus deu para Adão e que Adão passou a cumprir com Eva e que colocou para seus filhos e seus filhos colocaram para seus filhos, etc, etc, por geração em geração, é algo tão real, é algo que assim vai além de qualquer ficção, vai além de qualquer ideologia, vai além de qualquer utopia. É algo tão natural, tão verdadeiro, tão real, que desde que o ser humano existe até os dias de hoje é assim e assim será para sempre. Por mais que se façam movimentos contra isso, jamais se findará o movimento de se formar uma nova família. E é por isso que nós estamos aqui trabalhando este tema, para a gente mostrar e refletir o quão natural e o quão verdadeiro é este plano maravilhoso de Deus. Sim, porque a família é um plano de Deus. Então,
Quando Deus cria o homem primeiro, para depois criar a mulher, o homem estava ali passeando no jardim entre os animais, entre as plantas, observando os animais e se sentia só. Por isso que Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vamos lhe fazer uma ajudadora para que esteja com ele. E essa ajudadora foi justamente Eva. Então, uma pessoa sozinha, esse não é o plano de Deus, né? O ser humano, ele é um ser social, ele é um ser que vive em comunidade. Nós não vivemos sozinhos, né? Nós precisamos da comunhão e da cooperação mútua. Esta cooperação mútua, ela se inicia no casamento. E aquele casal, o homem e a mulher, eles vão ao longo dos anos, ao longo do tempo, vivendo juntos, eles vão ajudando um ao outro, cada um com a sua função. Isso vai depender de família para família, como é que eles vivem ali dentro. Uns têm mais habilidade para algumas coisas, outros têm mais habilidades para outras. Tem questões que são mais naturais, intrínsecas do homem, intrínsecas da mulher. Tem outras questões que são mais do jeito de cada um. Às vezes tem uma pessoa que é mais conciliadora, que gosta de conversar para que todos estejam em paz. Tem outra pessoa que é mais enérgica, toma decisões rápidas, consegue salvar, às vezes, de uma explosão, de uma panela de pressão, alguma coisa assim. Cada família vai ter o seu jeito, vai ter a sua identidade, e isso não é problema nenhum. Muito pelo contrário, é isso que nos torna tão, assim, íntimos, né? É algo tão maravilhoso quando a gente tem essa dinâmica dentro da família. Mas é uma cooperação mútua. Isso é o que eu quero deixar bem claro e é o que a lição também traz bem claro para a gente. É que se não houver ajuda um do outro, aquilo ali não vai funcionar, vai dar alguma coisa errada ali, não vai ser legal, né? E nós vamos falar um pouco também mais para adiante sobre quando não tá tão legal assim. Inclusive em outras lições nós vamos trabalhar mais sobre isso. Mas a família, ela é comunhão, porque o ser humano, ele nasceu para viver em comunhão, comunhão uns com os outros. Nós vivemos em comunidade. É só você parar para observar, por exemplo, um bebezinho, um bebê de outros animais, assim, de, sei lá, um bebê planta, pequenininho, um brotinho, ou bebês de animais. Alguns sobrevivem com facilidade, até inclusive assim como eles sobrevivem, né? Sozinhos mesmos. O ser humano, ele não é assim como o restante da natureza. O ser humano, para sobreviver ao nascer, ele precisa de pessoas já maduras para estar cuidando dele. Essas pessoas mais maduras, naturalmente, são seus pais, sua mãe e seu pai. Mas, socialmente, às vezes pode acontecer que, por causa do pecado, coisas difíceis aconteçam nas nossas vidas e são outras pessoas que vão estar ali conosco, nos ajudando nesse primeiro momento das nossas vidas. Mas sempre vai ter uma pessoa mais madura, um adulto, um jovem, um idoso, alguém maior que vai estar cuidando daquele nenenzinho no seu nascimento. Então, nesta relação do adulto com o neném, já está mostrando, deixando claro ali que nós somos seres relacionais. Nós vivemos em comunhão, nós não vivemos sozinhos. Você não pode abandonar um bebê e esperar que aquele bebê sobreviva. Aquele bebê, ele necessita de cuidados que só um adulto pode dar a ele. E aí, é isso que deixa claro essa cooperação mútua, né? Que já começa ali desde o nascimento. E aí eu deixo uma pergunta para você, uma reflexão, para você ficar pensando aí sobre você mesmo e sobre a sua família. Por isso que eu pedi para você pegar a foto, para você pensar assim: será que eu vou dizer assim eu mesma, para você pensar você mesmo aí. Será que eu tenho colaborado realmente para a união da minha família? Será que eu tenho sido um agente de realmente promover a união, a comunhão dentro da minha casa? Ou eu tenho feito justamente o contrário? Essa é uma reflexão que você deve fazer. É uma reflexão muito séria, mas que isso vai, assim, ser fundamental para como você vai desenvolver a sua própria vida. Porque você é responsável por aquilo que você faz, por aquilo que você fala, por aquilo que você pensa, inclusive.
E aí, vamos continuar na nossa lição. Quando a gente pensa sobre esta união, e deixando claro aqui o texto que nós lemos já em Gênesis, nós vemos o quê? Que essa união, quando Deus diz assim, vamos criar o ser humano à nossa imagem e semelhança, né? Deus, ele está ali já vivendo numa união, que é a Trindade, que é o Deus Pai, Criador de todas as coisas, o Deus Filho, Jesus Cristo, que já estava ali presente no verbo, no haja, né? Haja luz, ele já estava presente ali, isso fica muito claro depois do Novo Testamento, e o Deus do Espírito Santo, né, que é o nosso consolador, é o Espírito de Deus que parava sobre a terra. E eles três, na verdade, é um só, um único e verdadeiro Deus. Isso que nós chamamos de Trindade. Então, ali já há união, já há essa comunhão. E é esta comunhão que Deus colocou no ser humano, assim como a Trindade há comunhão, quando Deus diz assim que o ser humano, o homem e a mulher, que não são um só, eles são dois, diferente da Trindade, que é um só. Mas os dois seres humanos ali são dois. E quando é que eles vão ter essa experiência? Quando eles fazem uma só carne, porque eles se casam e eles se tornam uma pessoa só. Então, a família, ela é a imagem, e ela traz a imagem e a semelhança da Trindade, da comunhão que há na Trindade. E aí vamos pensar, tudo bem, esta é a família, né? Nós vivemos em comunhão, nós somos relacionais, nós vivemos em comunidade, então qual que é a importância dessa família? Esta já é a resposta da importância da família, porque nós vivemos em comunidade. E a lição traz uma coisa interessante que a gente precisa pensar um pouco, é sobre que o nosso primeiro contato social é realmente a família, né? É quando nós ali como bebês vamos crescendo como crianças, agora como adolescentes, como vocês estão, depois crescendo mais ainda, jovens e adultos, mas aquela primeira relação humano com humano é dentro da família em que nascemos. E daí essa relação com os nossos pais, principalmente, né, ela é uma referência para toda a nossa vida, inclusive na nossa vida adulta. Ela vai ser referência. Você já viu, tipo assim, uma frasezinha, não sei se você mesmo já ouviu alguém falando de você sobre isso, ou você já falou de si mesmo, né? Ah, eu sou igualzinha ao meu pai. Ah, eu sou igualzinha à minha mãe. Já falou isso? Ou alguém disse, ah, fulaninha, ela é assim, igual a mãe dela. Às vezes as pessoas dizem essas frasezinhas. E não é que é verdade, né? E a gente vê isso desde pequeno, tá? Não é só agora que vocês são adolescentes que a gente vê esses momentos. Mas desde pequenininho, às vezes o bico diferente que faz. E esse bico, o bico do papai, o bico da mamãe. A gente brinca com os bebês falando assim. E depois vão começando os comportamentos, não apenas as expressões, não apenas o nosso DNA físico, né, material, mas os nossos comportamentos mesmo, de aprender ou de gostar de aquele prazer de leitura, ou de gostar de um esporte, de uma atividade física, ou de ser mais tímido, mais retraído, preferir ouvir mais do que falar. São comportamentos, são partes, né, da nossa personalidade que nós vamos aprendendo com as pessoas que estão ao nosso redor, que é a nossa família. Então, essa relação que nós temos com os nossos pais e também com os nossos irmãos, elas são referência para todo o resto da nossa vida, né? Para a nossa vida adulta, completamente. E aí, a gente até faz um pouco uma reflexão sobre a importância da família, pensando também na antiguidade, né? Assim, quando a gente pensa na antiguidade, as famílias, elas eram bem grandes, né? Bem numerosas, porque isso também era proteção, né? Tanto para poder produzir alimentos, produzir riquezas, como também para se proteger de ataques, para proteger até no sentido de bens materiais mesmo, para fazer aquela segurança ali da família. Então as famílias eram sempre muito numerosas. Hoje, na nossa sociedade, as famílias estão cada vez menores, né? As maiores famílias que a gente encontra é de 3 filhos. Tudo bem,
Tem uma família ou outra que a gente conhece de 4, 5 filhos, mas é mais raro. A maioria é 2, 3 filhos e uma grande parte da sociedade tem filhos, tem famílias com filho único, né? Nós somos cada vez menores as nossas famílias, porém elas não deixam de existir, não deixam de cumprir aquela ordem inicial. Então, a gente precisa lembrar sempre que a família, ela está nos planos de Deus, né? Foi Deus quem criou a família, ele planejou a família desde o início para que fosse assim. E é algo tão verdadeiro, como já repetimos antes, que é assim até hoje. Então, assim que o Criador, ele criou a família, ele deu ordens para a família, né? Ele mandou a família trabalhar, vá viver a vida, não vai ficar parado de braços cruzados. Assim não, vai viver a sua vida, vai trabalhar, vai ser útil, vai produzir, né? E assim que é a família. Então ele disse, sejam fecundos, multipliquem-se, preencham a terra, povoem a terra, e assim o ser humano cumpriu muito bem, né? Nós estamos aí com um número gigantesco de seres humanos na terra. Mas Deus também disse, sujeitem a terra, dominem a terra. E o que é este dominar a terra? O que é esse sujeitar? É trabalhar a terra, né? Trabalhar a criação que o Senhor colocou aqui para o cotidiano, né? Ali para a nossa sobrevivência. Então, Deus, ele deixou que a gente vivesse as nossas vidas ali, que a gente pudesse trabalhar, que a gente pudesse produzir, que a gente pudesse ter frutos, e assim tem que ser até hoje. Então, o que a gente pode refletir sobre isso, né? É que cada pessoa tem a sua função, cada pessoa tem uma responsabilidade, tem algo a fazer. E isso, claro, obviamente que é muito mais forte na pessoa adulta, porque o adulto, ele tem responsabilidades muito maiores. O adulto, ele tem a responsabilidade de produzir, de ganhar o sustento da família, de trazer o alimento para casa, as vestimentas, etc, etc. Mas cada pessoa dentro da família, ela tem funções também. E você, como adolescente, você já não é mais aquele bebezinho, né? Um recém-nascido, bichinho recém-nascido, a função dele ali é sobreviver, é existir, né? Mas ao tempo que ele vai crescendo, deixando de ser um recém-nascido para um bebezinho, de bebezinho para uma criança, e essa criança agora é um adolescente, né? Um jovem como você é. E você tem funções também dentro da sua casa, funções também dentro da sua família. E você precisa cumprir essas funções. Quais são essas funções que você tem? São claras na palavra de Deus. A primeira delas é obedecer pai e mãe para que sua vida seja multiplicada, né? Para que você tenha longos dias na terra. Então, essa é a primeira coisa que você deve, que é a sua função, é obedecer seu pai e sua mãe. Por mais que em alguns momentos seja muito difícil, eu não estou dizendo que é fácil. Obedecer nunca é fácil. Aliás, para pensar, se obedecer fosse fácil, a gente nem precisava obedecer, a gente já faria naturalmente. Mas quando é algo que a gente não concorda, que a gente não está com vontade, que a gente não quer, que a gente pensa diferente, esse é o maior desafio da obediência. E esse é um dever muito grande que você tem dentro da sua casa, dentro da sua família. Mas nós podemos pensar em outros deveres também, como, por exemplo, quando eu falei da colaboração mútua, né? Que é do casal ali, do homem e da mulher, mas que também se estende para os filhos, né? E mesmo em famílias que têm uma dinâmica, uma constituição diferente. O nosso trimestre vai trazer também. Famílias que têm uma constituição diferente. Mas eu quero que você pense em você agora. Para pensar. Além dessa obediência, que mais outras funções, outros deveres eu tenho?
Eu tenho o dever da colaboração mútua, essa colaboração dentro de casa. Então, tem coisas que sou eu que devo fazer. Às vezes parecem coisas simples, você deixar um prato, ao invés de levar para a pia e lavar, você deixar na mesa. É algo tão simples, né? Quem está ali tirando as travessas pode levar também junto o seu prato. Mas para a pessoa que está fazendo, aquele pode ser um momento cansativo, porque ela já tem outras responsabilidades, outros deveres, outras coisas para fazer. Então, você pode pensar um pouco sobre isso. O que é que eu posso fazer para colaborar com o desenvolvimento, com o cotidiano da minha família? Nesse tempo agora de quarentena, principalmente em que você tem aí mais tempo livre ainda, o que é que você às vezes usa como desculpa porque está estudando, tem trabalhos para fazer? Não é totalmente como desculpa, porque muitas vezes realmente você tem outras ocupações que você poderia estar fazendo a mais e não pode fazer naquele momento. Talvez seja o momento agora para você fazer. O que seria essa coisa a mais? Não sei. Cada casa tem alguma situação. Às vezes é ajudar seus pais a organizar aquele quartinho da bagunça que está cheio de caixas, cheio de coisas fora do lugar. Às vezes é você separar as roupas, os brinquedos, os calçados, as bolsas, os materiais escolares que você não usa mais, que você pode colocar para doação, que você, às vezes, coisas que até são lixo, né? Que está ali estragado completamente, mas que está embolando ali no seu quarto. Várias coisas que você poderia fazer ali para estar colaborando dentro da sua casa. Que outras coisas poderia ser o seu dever, poderia ser a sua responsabilidade dentro da família? Tem várias coisas, né? Mas eu quero agora entrar para uma em especial, que acho que essa talvez seja englobe tudo, engloba a obediência, engloba a cooperação, engloba várias outras coisas aí também, que é manter a paz, manter a união da família. E isso daí não é que seja uma responsabilidade unicamente sua, é responsabilidade de cada membro da família. E entre esses membros da família, inclusive você. Você não está excluído disso. Ah, mas eu sou muito nova, eu só tenho 13 anos. Você não tem só 13 anos, você já tem 13 anos. Então, para pensar nisso aí também. É responsabilidade sua manter a paz dentro de casa. Não que seja só sua responsabilidade. Eu quero que fique bem claro, tá? O que eu quero dizer é puxando você para sua responsabilidade pessoal. É a responsabilidade de cada um. E agora eu estou falando com você sobre isso. Nem sempre dentro de casa nós vivemos em paz, nós vivemos em união. E é muito bonitinho falar sobre união, o amor da família, quando é na casa do outro, mas às vezes quando é na nossa casa, aí não é mais bonitinho. Aí passa a ser difícil, passa a ser doloroso, passa a ser preocupante, chato, ai, dá raiva, dá ranço, né? Tudo aquilo ali que às vezes a gente fala assim. Mas às vezes você poderia simplesmente parar um pouco, respirar e pensar assim: o que é que eu tenho feito para manter a paz e a união dentro da minha casa? Eu sei que quando a gente está chateado com um monte de coisa, se sentindo injustiçado, se sentindo incompreendido, etc e tal, a gente quer explodir, quer falar na cara. Alguns são assim, outros, vou traçar perfis aqui. Aí tem um perfil que é do explosivo. Eu explodo, eu falo na cara, eu grito, eu empurro as coisas, até quebro às vezes, estou chateada mesmo e tal. Aí tem outro perfil, eu me tranco, eu não falo mais nada, eu fico calado, eu fico só aqui no celular, eu vou para dentro do meu quarto, eu não me envolvo com ninguém, eu faço um túmulo em mim. Outro perfil, na verdade, eu não tô nem aí, nem tô com raiva, nem tô abusado para ficar trancado, eu só não tô nem aí. Eu tô alheio a tudo que tá acontecendo na minha casa. Tô ali o tempo todo só no celular, ou numa revista, num livro ali que seja, ou vendo série na TV. E pode estar todo mundo
quebrando tudo com raiva, ou pode estar todo mundo feliz fazendo festa e eu parece que nem existo ali, né? Eu tô ali num pensamento completamente diferente, alheio a tudo e a todos dentro de casa. Gente, cada perfil que eu tracei aqui pode ter outros, tá? Tem vários ainda, mas vou ficar com esses três. Cada perfil que eu tracei aqui, desses comportamentos, claro que vai depender da personalidade de cada um. E eu não estou dizendo para você não ter a personalidade que você tem, mas que nós podemos moldar o nosso caráter segundo Jesus Cristo. Então, nós podemos pensar, tudo bem, eu não gosto de ser falante, eu gosto de ficar na minha. Então, eu vou ficar na minha. Mas esse ficar na minha não significa me isolar e não significa eu trancar a cara, etc. Ou, eu sou tagarela mesmo, eu falo muito, falo sem pensar, mas isso não significa que eu vou magoar as pessoas com as palavras, eu vou estar esbravejando todo aquele ódio, toda aquela raiva, todo porque eu sou sincero, e usar essa palavra de sinceridade como desculpa para magoar aquelas pessoas que estão mais próximas da gente. Não é isso, gente. Apesar da nossa personalidade, dentro de casa, dentro da família, nós podemos escolher as nossas atitudes. Então, eu sou mais calada, mas ao invés de eu ficar calada, trancada no meu quarto sozinho, eu vou ficar calada do ladinho de alguém que eu amo, que é meu pai, que é meu irmão, que é minha mãe, que é minha irmã, que é minha avó. Eu posso nem ficar conversando muito, mas eu vou ouvir o que aquela pessoa tem para dizer, eu vou dar atenção àquela pessoa, eu vou ajudar aquela pessoa a fazer algo que parece ser compromisso só dele ou só dela e não meu, né? Eu sou muito falante e tudo mais, mas nesse momento, além de eu falar, eu depois vou parar para ouvir outra pessoa, eu vou tentar nesse momento não atropelar a fala do outro, tentar ficar mais calmo. Enfim, são inúmeras atitudes que a gente pode tomar e claro, não tem como eu adivinhar, descobrir qual a realidade que você está vivendo dentro da sua casa. Por isso, a única coisa que eu posso fazer é te dar um excelente conselho que tem me ajudado há muitos anos e que vai me ajudar ainda por muitos e muitos mais anos. Qual é este conselho? Ore, ore e peça ajuda ao Santo Espírito de Deus. Ore a Ele pedindo assim: Senhor, meu Deus, me ajude a colaborar com a minha família. Vamos fazer agora essa oração? Agora me deu até essa coisa gostosa aqui no meu coração. Que a gente pudesse terminar essa aula que nós já finalizamos aqui. Só para concluir, antes de fazer essa oração, eu quero que a gente possa ler um último versículo que está escrito no livro de Jó, não é João, é Jó mesmo, capítulo 42 e o versículo 2, que diz assim: Jó respondendo para Deus: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, se você está passando por um momento difícil na sua família, com brigas, com dificuldade financeira, com doença, com problema de depressão, com coisas sérias, pesadas assim na sua casa, você precisa acreditar nisso aqui. Bem sei que tudo podes, tudo o Senhor pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A família é um plano de Deus. A família é um plano de Deus que jamais será frustrado. Podem se levantar qualquer movimento, jamais a família será frustrada, porque ela é um plano divino e a sua família é um plano divino. Então você pode orar pela sua família também. Se a sua família está tudo bem, está tudo em paz, que maravilha, que coisa boa! Vamos manter isso, cuidando para que ela se mantenha unida, para que ela se mantenha alegre, feliz, com muito amor, com muita cooperação. Então vamos finalizar esta aula fazendo esta oração. Apresentando a Deus a nossa família, eu na minha oração vou estar pensando na minha família. Eu gostaria que você na sua oração aí do outro lado da telinha estivesse também pensando na sua família. Nós vamos pensar nas nossas famílias, orar ao Senhor e pedir em especial que Ele nos ilumine, a nós, que Ele ilumine a você, a mim,
para que a gente possa ser agente do Espírito Santo dentro da nossa própria casa. Ah, mas na minha casa todo mundo é crente, todo mundo é salvo, mas mesmo assim nós precisamos ser agentes do Senhor na nossa família, para que ela esteja cada vez mais cumprindo aquele mandamento divino, cumprindo o plano do Senhor, que é essa união, que é essa cooperação, que é essa comunhão, tá bom? Vamos orar aí. Ó Senhor, nosso Deus, muito obrigada, Senhor, por esta aula, muito obrigada por esta reflexão, muito obrigada porque o Senhor está aqui presente no meio de nós. Muito obrigada, meu Deus, eu te amo, Senhor. Eu te apresento agora a minha família, Senhor. Eu te apresento cada membro, cada pessoa da minha família. Te apresento a minha casa, Senhor. Que o Senhor possa estar conosco todos os dias aqui, pertinho de nós, nos ensinando, nos ajudando a viver cada vez melhor para a tua glória, para o teu louvor, Senhor. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor me use para isso, Senhor. Me coloco à tua disposição. Eu me entrego completamente para que eu seja agente do teu Santo Espírito para trazer a paz, para trazer a união, para trazer o amor e a alegria dentro do nosso lar. Ó Senhor, se em algum momento eu estiver tomando atitudes erradas, me mostra, me lembra, me ensina, Senhor, a como fazer da melhor maneira para que o teu nome seja glorificado, para que a nossa família possa estar dentro dos teus planos. É o que eu te apresento, te peço em nome de Jesus e te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós a cada dia. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Um beijo e até a próxima videoaula.